Olá, caros alunos. Hoje iniciaremos mais um capítulo chamado de dinâmica. Antes de tudo, vamos corrigir a atividade da aula passada. A primeira questão foi: qual o conceito de movimento uniforme? É quando o móvel tem velocidade constante e percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A segunda é: o que é aceleração? É a variação sofrida pela velocidade num certo intervalo de tempo. Então, se existe variação da velocidade, existe aceleração. Não importa se é aumentando a velocidade ou é diminuindo. Terceira questão. Um ônibus escolar parte do repouso no instante t0. No instante t5, sua velocidade é de 20 metros por segundo. E em t igual a 30 segundos, a velocidade é de 50 metros por segundo. Qual é a aceleração do ônibus nos instantes de t5 e t30 segundos? Então aqui o tempo inicial é 5 segundos e o tempo final é 30 segundos. Por quê? Porque foi bem aqui que começou a contagem e foi em 30 segundos que terminou a contagem. Então esse T0 aqui pode ser desconsiderado, foi colocado apenas para efeito de informação. Aqui está a velocidade da aceleração, é A, o A é a aceleração, ΔV dividido por ΔT. ΔV é a variação da velocidade e ΔT é a variação do tempo. Esse delta quer dizer variação. Toda vez que tiver delta alguma coisa, quer dizer variação. Então, é o final daquela unidade menos a inicial. Aqui no caso é a velocidade. Então aqui é simples demais. Aceleração igual a delta é a variação. Então, velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Por que o final menos inicial? Porque o final quase sempre é maior do que o inicial. Então fica muito mais fácil de nós calcularmos. Agora é só substituir. Aqui na questão fala que qual é o tempo final? O tempo final é o 30 segundos. E para o tempo final, qual é a velocidade? Diz bem aqui na questão. 30 segundos, sua velocidade é de 50 metros por segundo. Então, aceleração igual 50, a velocidade final é 50, menos a inicial. O tempo final é 5 segundos e lá diz, aqui na questão diz que para o tempo de 5 segundos, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Dividido pelo tempo final, que é 30, menos o tempo inicial, que é 5. É igual a 30 dividido para 25, dá 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, se você colocar a fórmula, se você entendeu a fórmula e saber interpretar a questão, só substituir que não vai ter muita dificuldade. Então, eu aconselho toda vez que vocês forem responder alguma questão, coloquem a fórmula, não vão direto para a substituição não, porque se colocar a fórmula lá do lado, fica muito mais fácil de interpretar o que a questão quer dizer e substituir nos lugares certos os valores. Vamos para a quarta questão. O móvel está a 40 metros por segundo no instante t0.
Após 5 segundos, sua velocidade passa a ser 20 metros por segundo. Calcule a aceleração. Então, está aqui a fórmula, aceleração igual a ΔV dividido por ΔT, sendo ΔV velocidade final menos a inicial e ΔT tempo final menos tempo inicial. Então, aqui é só substituir. Aceleração igual. Quem é a velocidade final? Então, 20 metros por segundo. 20 menos a inicial. 40 metros por segundo. E o tempo final? 5 segundos. E o inicial é 0. Então, aceleração igual. 20 menos 40 dá menos 20. Menos porque o 20 que está subtraindo o 40. Então, o menor subtraindo o maior dá um resultado negativo. Dividido para 5 menos 0 dá 5. Então, a aceleração é igual 20 dividido para 5 dá 4. Como o 20 está negativo, então o 4 também vai ser negativo, porque o menos por mais dá menos. Jogo inicial, né? Vocês devem saber. Metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá fazer a experiência. Aqui a folhinha, a massa, uma. Aqui a outra e deixa aberta, intacta. Vamos soltar as duas na mesma altura e observar qual vai atingir o chão primeiro. Então ficou claro, não deu de visualizar bem, mas ficou bem claro que a folha que caiu no chão primeiro foi a bolinha de papel, a que está amassada. Então isso acontece porque a folha aberta, o vento oferece uma certa resistência. O ar que se acumula embaixo da folha enquanto ela cai oferece uma certa resistência, fazendo com que ela demore a atingir o solo. Já a folha amassada, como ela não ocupa muito espaço, então a resistência do ar sobre ela é quase zero. Então por isso que ela cai, que ela atinge o solo primeiro. Neste capítulo vamos estudar a diferença entre as grandezas vetoriais e escalares e aprender. Então, a dinâmica é o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos e as causas desse movimento. No capítulo anterior, estudamos que Galileu estudou os movimentos sem se preocupar com a razão daquele movimento. Já o cientista Isaac Newton, ele esclarece o que faz o corpo passar a se mover e como ele pode ou não manter esse movimento, dependendo das circunstâncias. Nesse capítulo, estudaremos as contribuições de Newton para a mecânica, que são expressas em 3 leis, conhecidas como leis de Newton. Mas antes de chegarmos às leis de Newton, vamos estudar sobre a massa, grandezas escalares, grandezas vetoriais e vetor. A massa é uma propriedade dos objetos que pode ser determinada com o uso de uma balança. Para medir a massa, utilizamos qualquer tipo de balança. Tem a balança de prato, a balança digital, a balança de corda. E no caso da balança de prato, que é a mais antiga, o primeiro passo para determinar a massa de objetos é a escolha de um padrão. O padrão de massa mais conhecido e utilizado é o quilograma, simbolizado por kg.
Dizemos que um objeto possui massa de 1 kg, significa dizer que ao colocá-lo num dos pratos da balança, o equilíbrio será estabelecido pondo no outro lado o objeto padrão de massa de 1 kg. Por exemplo, se você vai pesar 1 kg de carne em uma balança dessa de prato, você coloca a carne em um lado do prato e do outro lado você tem que colocar uma unidade padrão do quilograma, que é 1 kg. Uma unidade. Que essa unidade pode ser 1 kg de açúcar, 1 kg de arroz, que a gente já sabe que é 1. Então, quando os dois pratos estiverem em equilíbrio, quer dizer que os dois lados têm 1 kg. De um lado, 1 kg de carne e do outro lado, a unidade padrão de 1 kg. Já no caso de um objeto que possui massa de 2 kg, quando colocado num dos pratos da balança, o equilíbrio é atingido com dois objetos de massa de 1 kg no outro prato, e assim por diante. Então, no caso da carne, se vocês quisessem pesar 2 kg de carne, do outro lado do prato, teria que colocar 2 unidades de medidas de 1 kg, de 1 kg. Vimos no capítulo passado que o metro tem seus múltiplos e submúltiplos. E com o quilograma não é diferente. Múltiplos são todos os valores maiores que a unidade de medida. Um exemplo de múltiplo do quilograma é a tonelada. Para transformar de quilogramas para tonelada, basta dividir o valor que está expresso em quilogramas por 1000. Assim, para transformar 5.000 quilogramas em toneladas, deve-se dividir este valor por 1000, que o resultado será 5 toneladas. A unidade de medida do quilograma é o kg e da tonelada é o t. Submúltiplos são todos os valores menores que a unidade de medida padrão. Nesse caso, podemos citar o grama. Para transformar um valor representado em grama para quilograma, deve-se dividir tal valor por 1000. E se for o contrário, se for para transformar de quilogramas para gramas, basta multiplicar o valor por 1000. Grandezas escalares. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Existem grandezas que são totalmente caracterizadas quando informamos o valor numérico e a unidade de medida em que foram medidas. Nesse sentido, podemos dar como exemplo a temperatura e o quilograma. Se dizemos que a temperatura de uma sala é de 25 graus Celsius, utilizamos o número 25 e a unidade de medida graus Celsius. Da mesma maneira, ao dizer que a massa de uma pessoa é 70 kg, informamos o valor numérico 70 e a unidade de medida quilogramas. Então não tem mais o que falar. Já está totalmente entendido essa grandeza. Por outro lado, grandezas que precisam de mais que apenas número e uma unidade para estarem caracterizadas são denominadas grandezas vetoriais. Essas grandezas vetoriais, elas têm módulo, direção e sentido. O módulo é representado por números, que vai corresponder ao tamanho daquela grandeza. A direção vai nos orientar se é na direção norte-sul, leste-oeste, nordeste, norte. E o sentido, se é de norte para sul, se é de sul para norte, se é de leste para oeste, se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é da direita para a esquerda,
ou vice-versa. Uma grandeza vetorial pode ser representada geometricamente por meio de um segmento de reta orientado, denominado vetor. Os vetores costumam ser representados por letras sobre as quais se desenha uma pequena reta.